Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Evangelho segundo escreveu Marcos acerca de Jesus. Capítulo é o 14, versículo é o 52. Nós vamos falar hoje sobre Jesus é traído e preso, né? Quem traiu Jesus? Também Mateus 26, 47 a 56 fala isso também. E também Lucas 22, 43 e 53 fala isso também. E Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 1 até o 11 fala também. Então vamos lá na Bíblia. E logo falando ele ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espada e varapos. Ora, o que traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram as suas mãos sobre ele e prenderam. E um dos 12 que ali estava presente, puxando-lhe a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus disse: saíste com espada, varrapos e prendei-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Verso 50. Então deixando-os todos e fugiram. E certo jovem seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, o fugiram. Então vamos aprender aqui alguma coisa que fala aqui no Evangelho, segundo escreveu Marcos, né, capítulo 14, a partir do versículo 43 até o 52, e aqui nós vamos aprender algumas lições aqui, né? Lógico, nós sabemos aqui, o principal motivo aqui foi a traição de Judas, né? Um que estava ali andando com Jesus ali, mas era o traidor, né? Então nós aprendemos aqui, é interessante sobre isso. E aqui nós vimos aqui o verso 43, que falando de sua chegada, mesmo enquanto Jesus falava, né? Tristemente era aquilo ali, né, que Judas estava fazendo. Jesus tinha acabado de falar, e realmente Judas chegou ali para prender Jesus, junto ali com uma comitiva religiosa, né? Então Judas, ele envolveu com religiosos. Então todas as vezes que você envolve com religiosos, né, eles vão tramar alguma coisa, né? E Judas, ele realmente se envolve com os religiosos por ganância de dinheiro, né? E ali aconteceu. E a Bíblia diz que ele havia de entregar Jesus e tinha dado o sinal. Qual era o sinal que ele deu? Um beijo na face, né? E é interessante que ele ia chegar e ia beijar Jesus, e ali eles iam entender que aquele ali seria o que eles tinham que prender, né? Então Judas já tinha premeditado todas as coisas. O grande problema que a gente vê que ele já tinha premeditado, mesmo andando com Jesus, mesmo estando ali com Jesus, né? Realmente ele tinha aquela intenção de fazer isso, né? Mas Jesus já tinha falado isso há muito tempo a respeito de quem ia traí-lo, né? De quem ia entregá-lo ali, né? Então Jesus sabia. É interessante que nós vimos aqui também um outro episódio, a questão da traição dele ali, né?
E Pedro tenta, Lucas vai falar sobre isso, né? Até porque Pedro tenta cortar a orelha, né, do soldado Malco, né, que Lucas fala sobre isso. E realmente Jesus ele não quer violência, porque uma violência ela gera violência, né? Então Jesus tinha que ser entregue ali, né, na mão daqueles pecadores, até porque ele tinha falado, para que se cumprisse toda a palavra, né? Eu vejo assim que tudo que aconteceu ali com Jesus, a traição de Judas, tudo aquilo ali tinha que acontecer. Lógico, ali Judas poderia ser o traidor ou não ser o traidor. Não estou falando que Judas ele foi premeditado, Judas foi nascido para aquilo ali. Não. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Deus sabe de tudo que vai acontecer. Né? Deus sabe tudo que vai acontecer. Só que Deus ele não manipula nada. Né? Deus ele não força nada. Então isso aí, porque por isso que o ser humano ele é responsável pelo que ele faz. Eu sou responsável pelo que eu faço, embora Deus sabe, sim, o que eu vou fazer, né? Mas eu posso tomar essa decisão. Ou também posso, então, mas peraí, Deus sabia que Judas ia fazer isso, por que ele não parou? Né? Ele sabia que Judas faria aquilo ali. Pela ganância, se você olhar, Judas era um ganancioso, era uma pessoa amante do dinheiro, era uma pessoa que tinha o mau costume de roubar. Se você pegar em João capítulo 13, você vai ver sobre isso. Então, infelizmente, é isso. Então, toda a característica que Judas tinha era de uma pessoa de um caráter deformado, né? E por isso que ele fez isso. E ele andava com Jesus, né? Ele ouvia Jesus. Tudo ali, então, mas mesmo assim ele deixou a ganância entrar no coração dele, ele deixou a raiva entrar no coração dele, né? Então é possível uma pessoa que está dentro de um templo, né, ouvindo a palavra de Deus, ser uma pessoa rebelde, ser uma pessoa fofoqueira, ser uma pessoa que pratica o mal, né? É possível. Estar com Jesus, conhecer Jesus, não quer dizer que você realmente é salvo, ou transformado ou restaurado. E assim Judas realmente tinha essas características de caráter deformado. E que nós possamos não ter isso na nossa vida, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.